Nas profundezas de cada geração, uma força obscura operou silenciosamente. O espírito de Jezabel. Manipulação, sedução, controle. Seu poder não deixou de estar à espreita desde os tempos bíblicos. Mas como reconhecê-lo? Como nos defender de suas estratégias astutas? Caro ouvinte, neste vídeo revelaremos 10 coisas chocantes que todo cristão deveria saber para combater esse espírito que continua operando nas sombras. Antes de começarmos, convido você a curtir este vídeo e se juntar a este ministério se inscrevendo em nosso canal para que o YouTube te avise sempre que enviarmos um novo vídeo. Vamos começar! O espírito de Jezabel é, sem dúvida, um dos nomes femininos mais conhecidos e citados dentro da igreja. Está presente praticamente desde o seu início. Porém, não como uma senhora virtuosa, uma companheira ou uma mulher prestativa, mas como um espírito pernicioso, do qual procuraremos proporcionar maior compreensão, pois o espírito de Jezabel é uma das forças mais dominantes no mundo hoje. A nossa sociedade, a igreja, as famílias e todos os indivíduos foram atacados, infiltrados, sabotados e despojados por este espírito. Jezabel atua tanto sobre homens como sobre mulheres, sem distinção de pessoas. Existem 2 tipos de pessoas. Primeiro, há aquelas que são vítimas dos ataques de Jezabel. E segundo, há aquelas que possuem um espírito de Jezabel, sempre buscando ser o foco das atenções. Agora, numa das últimas cartas às igrejas no livro de Apocalipse, a questão de permitir a influência do espírito de Jezabel foi abordada com força. Apocalipse capítulo 2, versículos 20 a 23, oferece um quadro claro de como esse espírito desvia os servos mais fiéis para ensinos falsos e imoralidade. Através de João, no livro do Apocalipse, Jesus emite uma séria advertência de julgamento contra o espírito de Jezabel. Vamos ler a história bíblica, mas tenho algumas coisas contra você. Que você tolere aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinando e seduzindo meus servos a cometer fornicação e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. E eu dei a ela tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender de sua fornicação. Eis que eu a lancei na cama, e em grande tribulação aqueles que cometem adultério com ela, a menos que se arrependam de seus atos. E ferirei seus filhos até a morte, e todas as igrejas saberão que sou eu quem sonda a mente e o coração, e darei a cada um de vocês segundo as suas obras. A razão para esta advertência é que o espírito de Jezabel procura destruir a adoração verdadeira. Engana e corrompe a igreja, tentando neutralizar as vidas dos líderes estabelecidos por Deus, tais como pastores e outras autoridades masculinas, utilizando todos os meios disponíveis, desde a sedução sexual ao desânimo. Jezabel não hesita em desmembrar famílias, quebrar a harmonia e minar a autoridade que Deus estabeleceu. Este espírito é a causa do caos nas igrejas e nos lares, bem como em movimentos como o feminismo, estilos de vida sexualmente imorais e o movimento abortivo. O espírito de Jezabel procura exercer controle através da manipulação. Ele tem um profundo desprezo pela verdadeira autoridade espiritual e recorre à pressão emocional e à sensualidade para ganhar poder. Ele usa a persuasão sutil para ganhar influência e se aproximar daqueles que estão no controle e, uma vez lá dentro, começa a exercer seu domínio progressivamente. O espírito de Jezabel é sempre movido pelo orgulho e pelos objetivos pessoais, buscando incansavelmente o reconhecimento para si mesmo. Sua intenção é conseguir o que deseja a todo custo. Ele pode estar presente em qualquer ministério da igreja, tentando egoisticamente dominar, organizar e controlar aqueles que o rodeiam. Pessoas com o espírito de Jezabel nunca nasceram de novo e nunca tiveram suas vidas transformadas pelo sangue purificador de Cristo e do Espírito Santo. Eles são religiosos, mas não justos. O objetivo final é sempre controlar as pessoas, a igreja e corromper o ministério. Eles atacam a liderança, abertamente e pelas costas. Eles têm inveja dos líderes religiosos piedosos, eles reclamam quando não são o centro das atenções,
e as coisas não são feitas como eles queriam. Causam medo, desânimo e desarmonia, e tentam ser um líder dominante e o centro das atenções. São enganosos, sutis, manipuladores, mimados, orgulhosos, independentes, rebeldes e egocêntricos. Um líder fraco como Acabe permitirá que o espírito de Jezabel assuma o controle e domine a igreja e outras áreas. Se alguém com o espírito de Jezabel se infiltrar em um grupo de oração, grupo de música ou aula de estudo bíblico, eles tentarão chegar ao topo para que possam ser os líderes do grupo e seguir seu caminho, introduzindo falsos ensinamentos e causando grandes danos onde quer que se infiltre. Queridos ouvintes, tomemos cuidado com o espírito de Jezabel, pois as advertências são severas em Apocalipse. Agora, a seguir, apresento 10 coisas que todos devemos saber sobre o chamado espírito de Jezabel. Número 1. Breve biografia de Jezabel. A história de Jezabel é encontrada no primeiro e segundo livros dos reis. Ela era filha de Etbaal, rei de Tiro-Sidônia, e sacerdote do culto de Baal, um falso deus cruel, sensual e repugnante, cuja adoração envolvia degradação sexual e luxúria. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel e conduziu a nação à adoração de Baal. O reinado de Acabe e Jezabel sobre Israel é um dos capítulos mais tristes da história do povo de Deus. Existem 2 incidentes na vida de Jezabel que a caracterizam e podem definir o que se entende por espírito de Jezabel. Uma característica é a sua paixão obsessiva por dominar e controlar os outros, especialmente no reino espiritual. Quando se tornou rainha, iniciou uma campanha incansável para livrar Israel de todas as evidências de adoração a Jeová. Ele ordenou o extermínio de todos os profetas do Senhor e substituiu os seus altares pelos de Baal. Seu inimigo mais forte foi Elias, que exigiu uma disputa no Monte Carmelo entre os poderes do Deus de Israel e os poderes de Jezabel e os sacerdotes de Baal. É claro que Deus venceu, mas apesar de ouvir sobre os poderes milagrosos do Senhor, Jezabel recusou-se a arrepender-se e jurou pelos seus deuses que iria perseguir Elias incansavelmente e tirar-lhe a vida. O segundo incidente envolve um homem justo chamado Nabote, que se recusou a vender terras adjacentes ao palácio para Acabe, afirmando corretamente que vender sua herança seria contra o mandamento do Senhor. Enquanto Acabe lamentava e se enfurecia em sua cama, Jezabel zombava dele e ridicularizava sua fraqueza. Depois conspirou contra o inocente Nabote e mandou apedrejá-lo até a morte. Essa determinação obstinada de conseguir o que se deseja, não importa quem seja destruído no processo, é uma característica do espírito de Jezabel. Agora, a sua recusa obstinada em ver e submeter-se ao poder do Deus vivo levaria a um fim horrendo. Jezabel morreu após ser atirada de uma janela. Quando foi feita uma tentativa de recuperar seu corpo para o enterro, descobriu-se que a única coisa que restou foi seu crânio, seus pés e as palmas das mãos. De acordo com o segundo livro de Reis, capítulo 9, versículos 36 a 37, os cães comeram sua carne, em cumprimento de uma palavra profética de Elias. Número 2. Na igreja de Tiatira havia uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher da igreja em Tiatira que promoveu heresias destrutivas e levou muitos a fazer concessões morais. Embora ela fosse uma pessoa real, o nome Jezabel é provavelmente simbólico. É difícil imaginar que alguém decidiria nomear sua filha como Jezabel intencionalmente. O nome Jezabel tornou-se sinônimo de mal. Portanto, significa que esta profetisa de má reputação exerceu uma influência tão má e perigosa sobre Tiatira como Jezabel exerceu sobre Israel no Antigo Testamento. Número 3. Ela se autodenomina profetisa. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Mas tenho algumas coisas contra você. Que você tolere aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinando e seduzindo meus servos a cometer fornicação e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Esta Jezabel na igreja de Tiatira não era realmente uma profetisa, mas ela disse que era.
mas aparentemente os cristãos a receberam como profetisa, e é por isso que Jesus lhes dá este aviso. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 11, disse que isso aconteceria, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estas palavras foram ditas em primeiro lugar, tendo em vista o fim dos tempos, embora sempre tenha havido aqueles que se autodenominam profetas, mas não o são. Agora, nosso Senhor Jesus acusa esta mulher Jezabel de duas coisas. A primeira foi que eles toleraram os ensinamentos perversos desta mulher. O fato de ela se autodenominar profetisa implicava que ela afirmava que seus ensinamentos tinham autoridade divina. No Antigo Testamento, Deus repreendeu aqueles que afirmavam profetizar em seu nome, quando ele não os havia autorizado a fazê-lo. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. O profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, a quem não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. O pecado desta Jezabel consistiu em ensinar, sob a suposta autoridade de Deus, aspectos desagradáveis de sua palavra. Na Bíblia, o Senhor exorta-nos a examinar todos os ensinamentos para verificar se estão de acordo com a verdade. Aparentemente, a igreja de Tiatira ignorou este ponto e foi levada pelos ensinamentos desta mulher chamada Jezabel, que se fez passar por profetisa. A segunda coisa de que Deus acusa esta mulher chamada Jezabel foi o fato de ela ter seduzido, do grego planal, que pode ser traduzido como engano ou desencaminhamento, seus servos, do grego doulos, que significa literalmente escravo, para fornicar e comer coisas sacrificadas aos ídolos. A fornicação pode ser entendida tanto no sentido espiritual quanto no físico. O adultério espiritual geralmente leva ao pecado da imoralidade sexual. No tempo de Elias, Jezabel havia seduzido Israel a cometer fornicação com seus deuses, e seus falsos profetas os levaram a esse erro. Por isso Elias os desafiou a se reunirem no Monte Carmelo. De maneira geral, podemos ver como esse mesmo espírito que operava em Israel na época do profeta Elias estava agindo de forma semelhante na igreja de Tiatira, manipulando líderes da igreja, introduzindo seus ensinamentos diabólicos, fazendo-se passar por profetisa e fazendo com que os crentes comessem o que foi sacrificado aos ídolos. Número 4. Jezabel e Tiatira. Embora a primeira Jezabel já estivesse morta há mais de 1000 anos, ainda assim aquele espírito do mal, por assim dizer, encontrou nova vida nesta mulher de Tiatira. Ela pode até ter sido líder ou anfitriã de uma igreja doméstica na cidade. Mas o que exatamente ela promoveu para ser rotulada com um nome tão terrível? É provável que ele tivesse aproveitado a prosperidade comercial de Tiatira para justificar e subsidiar a sua imoralidade e a dos seus seguidores. Lembremos que Tiatira estava localizada na estrada que liga Pérgamo a Sardes e que continuava até Filadélfia e Laodiceia, ligando-as a Esmirna e Bizâncio. Era a estrada por onde viajava o correio imperial e estava lotado com o comércio da Ásia e do Oriente. Portanto, antes de mais nada, Tiatira era uma grande cidade comercial. Foi famosa na antiguidade pelas suas indústrias de tecelagem, tinturaria e fundição. Isto contribuiu para o desenvolvimento das suas numerosas associações laborais e patronais de caráter profissional e religioso, como atesta a epigrafia da cidade. Contudo, eles eram idólatras principalmente de Apolo e Ártemis, entregando sacrifícios em alimentos e também em atos de culto à promiscuidade sexual. Aqueles que não adoravam não podiam pertencer a essas guildas, portanto, não tinham comida. Podemos imaginar que os cristãos em Tiatira teriam grande dificuldade em fazer parte das poderosas corporações comerciais de artesãos da cidade. O que os cristãos fariam nessa situação? Se não se comprometessem, muito provavelmente seriam privados dos seus empregos. E tudo parece indicar que Jezabel estava persuadindo os membros da igreja a participarem desse tipo de celebração. Se assim fosse, a igreja em Tiatira teria sacrificado certos princípios espirituais em troca de benefícios econômicos e sociais, o que acabaria por levar a igreja ao relaxamento moral.
Número 5. Ele voluntariamente escolheu permanecer em seu pecado. A Jezabel do Antigo Testamento teve a oportunidade de se arrepender, quando Deus enviou o profeta Elias ao encontro de Acabe e dos profetas de Baal. Ali foi demonstrado que Jeová era o único Deus verdadeiro. Depois disso, Elias convocou todo o povo ao arrependimento. Mas Jezabel não quis ouvi-lo, Elias. Naquele momento, ela ordenou que cortassem a cabeça de Elias. E aparentemente, a Jezabel da igreja em Tiatira também recebeu as mesmas advertências para se arrepender, mas ela não quis fazê-lo. Vamos observar o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. E eu lhe dei tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender da sua fornicação. Deus, em sua imensa misericórdia, oferece seu evangelho a todos, sem exceção, dando até mesmo tempo para que essa mulher perversa se arrependesse. Mas ela é incorrigível, recusa-se totalmente a mudar e por isso despreza o amor de Deus ao cuspir na cruz de Cristo seguindo o seu caminho de morte. Em Romanos capítulo 2, versículo 5, lemos: Mas por causa da sua dureza e do seu coração impenitente, você acumula ira para si mesmo contra o dia da ira e da revelação do julgamento justo de Deus. Amigo ouvinte, o castigo pode não vir em vida, mas se você não se arrepender e continuar desprezando o Senhor, você cairá nas mãos do Deus irado. Seja você rico, pobre, seja lá o que for. Se você não abraçar a cruz de Cristo, seu lindo evangelho, você morrerá eternamente no lago de fogo. Número 6. Jezabel era cristã? Não esqueçamos que, embora possa parecer inocente ou moderno ter uma mulher como Jezabel na igreja, isso acabaria sendo totalmente destrutivo. Há várias coisas que deveríamos aprender com essa mulher do Antigo Testamento que deveriam nos alertar. Primeiro, ela destruiu os profetas do Senhor e tentou eliminar a adoração de Jeová em Israel. Segundo, ele também propôs matar Elias. Terceiro, ele introduziu o culto a Baal em Israel e manteve os seus profetas. Quarto, ela mesma foi dada à fornicação e à bruxaria. Quinto, ele planejou o assassinato de Nabote com mentiras para tirar sua herança. É claro que, dados todos esses fatos, fica claro que Jezabel da igreja em Tiatira não era uma verdadeira crente que fosse um pouco ignorante. Ela era uma mulher incrédula e altamente perigosa. Mas o pior é que na igreja lhe permitiram ensinar. Número 7. Espírito de Jezabel. Finalmente chegamos ao termo espírito de Jezabel, linguagem que, embora não seja estritamente bíblica, tem sido usada em círculos carismáticos há gerações, mas pode não ser tão familiar aos principais evangélicos. A palavra espírito é usada aqui em um de dois sentidos. Primeiro, do espírito humano, talvez uma atitude, disposição, hábito, mentalidade ou conjunto de características apresentadas por um determinado indivíduo ou daqueles cuja habilidade profética sobrenatural é energizada por um espírito demoníaco. Em qualquer caso, independentemente da força animadora, uma pessoa com um espírito de Jezabel é aquela que demonstra as tendências insidiosas, manipuladoras e malignas que se manifestam nesta mulher de Tiatira. Então, que tipo de pessoa tenho em mente e o que ela faz? Muitas vezes ouvimos falar de indivíduos que usam a sua autoridade ou posição na igreja, bem como seus dons sobrenaturais, sejam de Deus ou do inimigo, para manipular outros em comportamentos que normalmente não adotariam. Estou preocupado com o número de casos em que até mesmo cristãos com dons proféticos usam a sua investidura para expandir a sua esfera de influência para ganho pessoal ou recebem privilégios injustificados na igreja local. Praticamente todo mundo conhece uma situação em que um cristão usou um dom espiritual, seja ensino, administração, pastoreio ou outro dos carismas, para obter controle e influência ilícitos dentro do corpo de Cristo em geral. Portanto, caro ouvinte, não deveríamos ficar surpresos que alguém que possui legitimamente o dom de profecia possa abusar dele para melhorar o seu estatuto ou expandir as suas liberdades ou mesmo procurar benefícios monetários.
O abuso mais grave de um dom profético ocorre quando insights reveladores especiais são usados para justificar a imoralidade, ou pelo menos para fechar os olhos a ela. Da mesma forma, devido à grande contribuição que uma pessoa deu ao reino, ela se torna quase intocável e raramente é responsabilizada de acordo com os padrões éticos que se aplicam a todos os outros cristãos. Alguém que escuta Deus com tanta regularidade e suposta precisão, segundo eles próprios, é considerado único, extraordinariamente ungido e tão favorecido por Deus, que não precisa mais se preocupar com as tentações que os cristãos comuns enfrentam ou com as lutas da carne que enfrentamos dia a dia. Número 8. O espírito de Jezabel e a sexualidade. Uma pessoa com o espírito de Jezabel é aquela que usa sua espiritualidade para justificar, ou pelo menos ignorar, a sensualidade. Frequentemente, eles não consideram isso pecaminoso ou errado, pois estão tão cegos por seu próprio orgulho, pelo reconhecimento dos outros e por experiências sobrenaturais chocantes, que o que seria inapropriado para os crentes comuns, se houver, é visto como aceitável. Eles consideram isso uma de suas vantagens. O estatuto religioso é usado desta forma para promover a liberdade sexual. Sob o disfarce de um ministério abençoado, uma pessoa tira vantagem de sua posição e autoridade para obter favores sexuais ou para induzir outros a se envolverem em comportamento semelhante. Essa pessoa geralmente não se submete à supervisão dos líderes da igreja, acreditando que os pastores e presbíteros não são ungidos ou não têm capacidade de compreender o nível de espiritualidade sobrenatural em que se encontra diariamente. Você pode se perguntar por que alguém aceitaria conselhos tão claramente contrários à Bíblia. Não importa quão talentoso o indivíduo pareça ser, não é tão difícil de entender. Alguns de vocês podem não estar cientes de quão fascinante e atraente pode ser a ideia de atividade sobrenatural. Quando alguém testemunha o que acredita ser um verdadeiro milagre ou evento sobrenatural, os mecanismos normais de defesa teológica muitas vezes falham. O discernimento é deixado de lado para não ser considerado alguém com espírito crítico ou resposta cínica. Ninguém quer ser visto como rígido ou resistente à voz de Deus ou à manifestação do seu poder. Por esta razão, muitos têm dificuldade em confrontar ou questionar o ministério de um profeta reconhecido, ou suposto, dentro da igreja. Número 9. O espírito de Jezabel não era exclusivo da igreja em Tiatira. O espírito de Jezabel ainda está presente nas igrejas hoje através da manipulação, controle e sedução disfarçada de autoridade espiritual. Manifesta-se em líderes que desviam os crentes do verdadeiro evangelho, promovendo ensinamentos que toleram o pecado e distorcem a verdade. Para resistir a esse espírito, devemos nos tornar bons bereanos, examinando diariamente as Escrituras. A igreja deve apegar-se à sã doutrina, exercitar o discernimento e depender do Espírito Santo, evitando cair em falsos ensinamentos que exaltam o homem acima de Deus. Número 10. Jezabel de Tiatira teve um fim trágico. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 21 a 23 lemos: "E dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender da sua fornicação. Eis que eu a lancei na cama, e em grande tribulação aqueles que cometem adultério com ela, a menos que se arrependam de seus atos. E ferirei seus filhos até a morte, e todas as igrejas saberão que sou eu quem sonda a mente e o coração, e darei a cada um de vocês segundo as suas obras." O fato de Deus ter lhe dado tempo para se arrepender nos fala de sua maravilhosa paciência e misericórdia. Porém, o texto sugere que não há disposição para querer abandonar o pecado. Portanto, o Senhor alerta sobre o seu julgamento vindouro. "Eis que eu a lancei na cama, e em grande tribulação aqueles que cometem adultério com ela, a menos que se arrependam de seus atos."
O julgamento é dirigido a Jezabel e seus aliados. A palavra cama é traduzida do grego kline, que sugere o leito de um doente e não o leito do adultério. Além disso, o texto grego nos fala de uma mega-tribulação, megas tlipsis, que nos diz que Jezabel e seus cúmplices serão lançados no leito da angústia e da aflição, em vez de poderem descansar no leito dos seus pecados. Se alguém se lembrar da história desta mulher chamada Jezabel, notará que Deus já havia executado um julgamento semelhante no passado. Deus levantou Jeú, que julgou Jezabel, seus filhos e todos os seus seguidores. Primeiro, Jeú matou seu filho Jeorão, que era rei de Israel. O rei de Judá também matou Acasias por ser um de seus aliados. Ele então decidiu matar Jezabel. E em geral, Jeú matou todos os descendentes de Jezabel, 70 de seus filhos, todos os seus parentes, todos os seus sacerdotes e todos os seus aliados. Assim se cumpriu o julgamento de Deus sobre esta mulher. Este julgamento semelhante foi anunciado a esta mulher e a todos os seus seguidores que estavam corrompendo a igreja de Tiatira. Da mesma forma, hoje, Deus é contra qualquer um que faz tropeçar a sua igreja, e se eles não se arrependerem, os seus julgamentos os alcançarão. Caro ouvinte, o Senhor julga de acordo com as obras de sua igreja. Ele é justo e julgará as obras de cada um dos seres que criou. Nós, assim como Jezabel e seus seguidores, somos impuros e pecamos. Algum dia estaremos na presença do Deus Santo que nos observará e emitirá seu julgamento sobre nós. Hoje temos a possibilidade, pela graça de Deus, de nos arrependermos dos nossos pecados, de nos colocarmos aos pés de Cristo e implorarmos perdão, e aquele que é rico em misericórdia te perdoará e te vestirá com roupas novas. No dia do seu julgamento, vocês serão considerados santos e justos. Não espere mais. Venha a Cristo e seja salvo. E assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima vídeo.